aqui iremos fazer uma entrevista e como tema dessa entrevista, o título é O Meu Passado e Presente São de Milagres. E para começar, queremos convidar o pastor e cantor Jaivenir Lacerda. Olá, pastor Jaivenir. Olá. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Nesse dia de hoje, queremos estar compartilhando com as pessoas o seu testemunho de vida, em breves palavras, que vai ser sobre o seu transplante de rins. Sabemos que você tem 47 anos e é natural de Mantenas, no Brasil. Mantena, Minas Gerais. Minas Gerais. E você vai nos contar um pouco o que aconteceu no ano de 2003, que basicamente nós sabemos que foi sobre o seu transplante de rins. E também sobre o livramento que você teve neste ano de 2021. Então queremos fazer algumas perguntas. Quando fez o seu transplante de rins? Em que ano? Foi no ano de 2003, dia 3 de junho de 2003 foi feito. Quem te já doou? está com 18 anos do transplante. 18 anos. E quem te doou? Quem me doou foi a minha irmã Marley e graças a Deus 100% compatível. Que bênção. E quantos por cento de compatibilidade? 100%. Foi 100%. Ela tinha feito o exame, deu 100, a outra irmã minha, a Noemi, ela fez também e foi compatível 75%, a Noemi. E a Marley foi 100, aí nós fizemos com da Marley, todas as duas estavam dispostas a doar o rim. Que bênção ter 3 irmãos, para doar o rim. 3, eu tenho 6 irmãs, As 3 que foram 3 que fizeram o exame. Para doar o rim. E uma só, que foi escolhida. Que bênção. E já tem, quantos anos você já falou, 18 anos que tem esse Tem, 18 anos, E nesses 18 anos, você teve algum problema com esse rins? O desenrolar foi bem? Não, logo no dia que eu fiz o transplante, eu tive uma rejeição, no dia do transplante, ele começou a rejeitar. Mas não foi problema do rim, nem problema de saúde meu, porque eu não tinha nenhum problema de saúde no sangue ou qualquer outro tipo de problema. Mas eu tive essa rejeição porque a menina que faz a limpeza no quarto, ela esqueceu a janela do quarto um pouquinho aberta assim. E ela foi limpar e deixou a janela um pouquinho aberta. E aí durante a noite, aquele vento entrou e me deu, e começou a me dar rejeição, entendeu? Eu comecei a sentir, porque depois do transplante você não pode ter contato com o vento, tem que ficar bem resguardado dentro do quarto. Então por causa do vento que entrava pela janela, eu tive uma rejeição, começou a me dar uma tosse e coisa e eu tive a E naquele momento você achou Mas entraram com os medicamentos e combateram a rejeição. E naquele momento você achou que não ia viver mais? Teve um momento que eu fiquei muito inchado. Quando deu aquele problema, eu fui inchando o corpo todinho, ficando inchado. E eu pensei realmente que eu não ia suportar, Mas graças a Deus... Recebeu alguma palavra de Sim, Deus? quando eu estava chorando, eu sou muito chorão, emotivo. Eu me olhei no espelho e vi que eu estava muito inchado. Minha mãe foi lá para ver, me visitar e não conseguiu nem entrar no quarto porque eu estava muito inchado, ela assustou quando me viu. Então eu chorava e de repente entrou uma irmã, uma senhora de uns 40 e poucos anos, 50, não sei. Ela abriu a porta, eu não conheço essa mulher, até hoje eu não sei quem é. Ela abriu a porta de uma vez assim, que eu não podia entrar no quarto. Ela abriu de uma vez e falou assim: "Homem, tu não vai morrer não." E eu naquele momento eu estava pensando que eu ia morrer. E estava chorando na cama. E ela falou assim: "Homem, tu não vai morrer não, porque eu tenho uma obra contigo." E fechou a porta. E eu não tive nem como ver essa mulher. Eu vi ela de relance assim e ela saiu.
E dali pra frente eu fui só melhorando, fui desinchando e eles me deram alta na outra semana e nunca mais eu tive problema. E né? passou a viver esse milagre. Sim, vivi um milagre de Deus na minha vida, né? E depois daí eu não tive mais nenhum problema de saúde, fui trabalhar depois de um ano, eu vim para Portugal, trabalhei, né? Voltei para o Brasil, casei, tivemos, né, a Sarah Kelly, depois voltei de novo, estou aqui desde 2016 em Portugal, né? Está aqui fazendo a obra e agora... Contamos agora sobre, né, o livramento que você teve nesse ano de 2021. Sim. E queremos fazer, né, a pergunta, né, você foi para o hospital a partir de que situação? Depois o que o médico pediu para você? Depois dessa situação que aconteceu, eu vim para cá, para Portugal, né? E depois de 18 anos, né, de transplante, eu tive aí nesse mês de abril. No mês de abril mês de abril. Eu tive um inchaço nos pés, meus pés começaram a inchar e eu comecei a sentir a minha pressão arterial, ela estava alta. E eu fui ao médico aqui e o médico não soube descobrir o que era. Eu falei que eu tinha transplante e tal. Aí me mandaram para um hospital, né, para ir para o hospital especializado, que é o Hospital de Lisboa, onde eu já faço, né, acompanhamento. Então eu cheguei lá, a minha médica, a doutora Marília, ela disse: olha, Jandeni, eu indico você fazer uma biópsia. Faça uma biópsia, né? A gente vai fazer uma biópsia para ver como é que está seu rim, porque pode ser que esteja rejeitando, porque foi feita uma análise do sangue e foi comprovado que eu estava com a creatinina alta. Minha creatinina estava 2,3, né? Então ela falou: vamos fazer uma biópsia, porque está inchando o pé e coisa, a gente vai ver o que está acontecendo. E você fez essa biópsia e como aconteceu? Sim, aí depois aí quando eu fiz a biópsia, aí tem que fazer a biópsia, aí faz a biópsia num dia e no outro vai embora, né? E eu fiquei lá para fazer essa biópsia. Foi feito, foi tudo bem, não ocorreu nada, não tive nenhum problema, né? Só que depois da biópsia feita, eu tive que fazer um exame de taco, né? Dos rins e da cabeça, porque estava com a pressão alta, ela queria ver. E aí fizemos o taco. E eu fui numa maca, quando eu fui para fazer o taco, tiveram que passar comigo no pátio do hospital, passaram pelo pátio. E nesse momento o tempo estava frio aqui em Portugal, estava ventando muito frio. Então eu tossi, e quando eu tossi saiu um pouquinho de sangue na tosse. E aí eles desesperaram comigo e me levaram para o tratamento intensivo. Para UTI. Para UTI. Para ver o que estava acontecendo, para investigar, né? E quantos dias você ficou nessa UTI? Uns 10 dias, eu creio. Eu não me lembro bem, uns 10 dias. E aí, no tratamento intensivo, eu estava ali, fiz todos os exames e tal, e eles me passaram a medicação. Só que teve uma medicação que eles aplicaram em mim, que me deu, comecei a tremer igual mal de Parkinson, né, sem parar, e eu pedi socorro, o médico veio, olhou e viu que a medicação que tinha sido injetada no meu sangue foi além do que ele tinha pedido, né? Injetaram uma medicação a mais, uma quantidade a mais. E desse momento para frente eu só fui piorando, meu sangue foi coagulando e ele correu comigo e me colocou na máquina de hemodiálise, na máquina de hemodiálise para fazer a limpeza do sangue, né? E também tomando um anticoagulante. E quando eu comecei a tomar ali, eu fui só melhorando, melhorei um pouco.
mas assim, quase que eu morri. Quase que eu morri. Danificou muita coisa em mim, né, no meu pulmão, encheu de secreção no meu pulmão. Eu tive problemas, entendeu? No sangue, me causou uma anemia muito profunda. Né? Tiveram que fazer transfusão, 2 vezes eu fiz transfusão de sangue. E foi uma batalha, mas graças a Deus, né? Com tudo isso você percebe que foi um grande... Foi um livramento, eu estava morrendo. Você teve alguma experiência? Estava coagulando, se essa coagulação chega no meu cérebro, com certeza eu ia ter um AVC, ter não sei, ter alguma coisa, né, que ia me paralisar. E você teve alguma experiência espiritual durante Sim, esse tempo lá? Tive. Me colocaram num lugar porque eles suspeitavam também que poderia ter coronavírus, né? E então Covid-19. E aí eles fizeram as análises, aí estava esperando o resultado e me colocaram assim junto com o pessoal que afetado, né, com coronavírus. E aquilo foi muito mal porque eu não tinha nada, não estava doente de coronavírus, né? O meu problema era renal e a imunidade baixa, né? E me colocaram ali, eu clamei muito a Deus, Deus não deixou minha mente apagar nenhuma vez, fiquei lúcido o tempo todo. Teve alguma visão espiritual? Né? Tive, e Deus me mostrou a morte e a voz, né, do Espírito Santo falou comigo que tinha um senhor numa máquina e todo cheio de aparelho com o coronavírus e cheio de santo, mandaram pendurar, né, aqueles bonequinhos de bruxa na máquina dele e na frente dele assim. Aí a voz do Espírito Santo falou comigo que à meia-noite aquele homem não ia sobreviver, ele ia morrer. E eu comecei a ver a morte. Eu vi a morte e a sua caravana. Eu não vou contar tudo aqui, senão vai gastar muito tempo. Mas o Senhor me mostrou muita coisa a respeito da morte, me levou no inferno para ver. Entendeu? Só que a morte não podia me tocar. Eles vinham para me tocar, veio um leão para me tocar. Mas aí a voz, o Espírito, o Deus que estava comigo, né? Não sei se era o anjo do Senhor ou se era o próprio Cristo, mas ele falava assim: clama o meu nome que eles não podem te tocar. E quando vinha eu clamava, em nome de Jesus eu te repreendo. E aí aquele espírito mal saía. E eu pude ver pessoas gritando lá embaixo, gemendo, e um lugar escuro, inóspito, muito cheio de tumbas, né, com espada fincada, uns negócios, uns símbolos, né, brasões, ferrolhos de ferro. Eu vi portais de ferro, muitas coisas eu vi ali dentro. E quando de repente vinha um animal, veio o leão, depois veio a morte, eu vi ela em pé, né, vestida com a roupa rodada, uma mulher mesmo, com a roupa rodada, né, era a morte. E mais um monte de demônio acompanhando ela. Veio uma serpente, me rodeou, uma serpente parecendo uma anaconda, né? Nossa. Me rodeou assim, e aí eu repreendi também, ela saiu. E Deus me falava que aquela anaconda, aquela serpente, ela é responsável por ceifar as pessoas que morrem na água, né, sem Cristo. Então é certo daquela palavra do Salmos 16, né, que diz: laços de morte me cercaram. É verdade. E eu via também um céu assim, ó, o céu fechar por cima da nossa cabeça assim, com muito ferro, assim, parecia uma draga que abria assim, cheinha de ferrolhos, e ferro duro, aqueles ferro duro, e ficava tudo cravado assim, ó, e não tinha como passar nada, e eu não tinha como sair dali.
mas a voz falava comigo: não temas, eu estou contigo. Isso porque você serve o Senhor. Imagina Isso. aqueles que não servem. Quem não serve fica lá preso, está lá preso, aprisionado. Quem ainda não confessou Jesus como único suficiente Salvador está sujeito horrível. Aos laços do inimigo, ao laço de morte, ser levado pelo inimigo para o inferno. E interessante, quando eu estava vendo tudo isso, eu clamava a Deus: Senhor, me tira daqui, me tira essa visão, eu não quero ficar vendo isso, porque eu estava acordado, eu via isso tudo acordado, e eu pedi a Deus para tirar. Aí Deus falou comigo: quando você não quiser ver mais, você abre os olhos. Aí eu abri os olhos, eu parava de ver, aí descansava, mas quando eu fechava de novo, eu continuava vendo, tendo a visão. E foi muitas horas vendo, dias vendo. Eu passei dias vendo muita coisa no inferno. E eu via também, quando eu estava tipo deitado numa maca, e veio de repente um demônio assim, voando assim. Ele veio com uma carcaça de um homem, com pulmão podre, rim podre, com tudo podre, os órgãos todo podre. Ele veio com aquela carcaça, e aquela carcaça era do meu tamanho. Ele veio para colocar aquela carcaça em mim, doente, aquela carcaça podre. E eu olhei aquilo, quando ele chegou a 1 metro de distância de mim, eu levei a mão: para, em nome de Jesus eu te repreendo, você não vai colocar essa carcaça em mim. Aí quando eu falei assim, ele parou e ficou com aquele olho arregalado assim. Eu falei: sai, em nome de Jesus, vai embora, vai embora. Em nome de Jesus eu te repreendo, tu não vai colocar essa carcaça em mim. E ela foi saindo, até sumir, e não colocou. E eu clamei: Senhor, me tira deste lugar, Senhor, eu não quero ver mais nada disso. Aí Deus falava comigo: é necessário tu ver, meu filho, é necessário que tu veja. Só isso que a voz falava: é necessário que tu veja. E eu fui clamando, e eu vi muitas coisas ainda. E depois dessa visão que eu tive, ali eu fui saindo daquele local, fui saindo de uma tumba grande. Depois passei por uma escadaria, descendo, depois subi de novo e saí num lugar tipo uma maré, assim, um mar, uma maré, um braço de mar. E eu saí deitado naquela maca, como o Espírito estava me conduzindo, o Espírito de Deus me conduzindo. E eu olhava assim naquela caverna, era uma caverna com a escada assim, dentro de uma montanha. Entendeu? Lá estava o inferno, onde estava a morte. E eles não podiam sair dali, só saía dali com a permissão de Deus. E aí, quando eu saí, eu olhei, o céu estava azulzinho, assim, uma noite tranquila. É o que Deus tem preparado, Sim. né, para aqueles. Aí eu glorifiquei a Deus, agradeci a Deus por ter saído de lá de dentro e estar bem enxergando o céu mesmo de verdade. Glória a Deus. Graças a Deus. Então eu tive essa visão, esse tempo que eu tive lá, e foi muito, muito ruim, né, a minha experiência ali, mas também foi boa, porque muitas pessoas foram edificadas, né, pessoas ali que eu pude pregar o Evangelho. Uma senhora que estava, que acabou de sair do transplante, fez um transplante de rim, e colocaram ela perto de mim no quarto, e eu pude falar de Jesus para essa mulher, e ela aceitou a Cristo. Eu dei o discipulado para ela em PDF, que eu tinha no telefone, dei para ela, e ela disse para mim que está estudando. Glória a Deus, né, o discipulado. Então, isso, graças a Deus, né, que pelo menos fiz ainda a obra de Deus ali. A palavra de Deus cumpre também no crente quando fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E nós passamos realmente, né? Eu sei que você passou esse vale da sombra da morte, mas pôde ver a mão do Senhor e te segurar, te livrar. Foi. E ainda te usar, né, para que outros possam conhecer Jesus como único suficiente Salvador. É verdade. Amém. E nós podemos dizer, né, que seu passado foi de milagre, que o presente também De milagre. de milagre. É verdade.
Então, Quantos livramentos, né, o Senhor tem me dado desde a minha infância. Quando eu nasci, eu demorei a abrir os olhos, né? E urinar também. Demorei a urinar e demorei a abrir os olhos. Minha mãe teve problema no parto. Mas depois, graças a Deus, eu não tive nenhum problema de saúde, fazia exames e nada. E o Senhor, a minha tia, né? Minha tia Altelina, ela me pegou nos braços dentro do hospital, assim, pequenininho, e orou a Deus e fez um voto ao Senhor. E depois que ela me colocou na cama, desceu e foi embora. Quando ela estava saindo do hospital, eles chamaram ela: olha, volta, você orou para o seu sobrinho e ele urinou e abriu os olhos. Aí ela voltou, agradeceu a Deus, me olhou, né? E dali para frente eu não tive nenhum problema de saúde mais, né? Então, desde pequeno, desde criança, né, de bebê, que eu tenho esses milagres para contar, né? É verdade. Muitos podem até pensar assim, mas pastor Gedeni, como que você tem um milagre na sua vida se você é transplantado de rins? Mas eu creio que Deus ele age de duas formas, né? Tanto ele podia curar você sem precisar de passar o transplante, mas no seu caso ele quis que você passasse, né, pelo transplante e fazer com que esse transplante tivesse um sucesso e ainda está sustentando a sua vida. Então Sim. você é um milagre. É verdade. Muitos pensam que um milagre, a pessoa não ela recebeu um rim transplantado, mas só de você também receber um rim transplantado de alguém é um milagre. E isso não é já há fácil. muitos anos, né? Já estou com 18 anos de transplante. Existiu pessoas que você orou também e teve pessoas que já chegou para você, Sim. falou, né, que ouviu seu testemunho. E foi edificado, foi e curado. fazia transplante e você orou e essa pessoa... Não, estava fazendo hemodiálise. A pessoa estava fazendo hemodiálise e foi curado sem precisar... Um diácono, ele perdeu a esposa e ele tinha 2 filhos, né, um casal pequeno. Ele estava sofrendo demais e fazia hemodiálise. E eu estava no culto pregando e eu contei o meu testemunho e falei, né, o que Deus tinha feito na minha vida e tal. E aí ele orou e falou assim: Senhor, como tu fizeste na vida desse pastor, faz na minha, eu preciso. Falou com lágrimas, aleluia. E quando ele clamou ao Senhor, no final ali da pregação, eu chamei os doentes na frente para receber a oração. Ele foi e nós oramos. Eu não sabia da vida dele, não sabia daquele homem, ele estava no meio da multidão ali, do pessoal ali. E eu orei com a igreja, repreendemos as enfermidades ali e eu fui embora. Quando chegou numa quinta-feira, o pastor da igreja me ligou, falou assim: vem aqui que tem um milagre aqui que aconteceu, que o irmão quer te contar. E aí ele contou. E esse foi sobrenatural. Sobrenatural. Porque ele não precisou de passar por um transplante. Pelo transplante. Deus restaurou. Deus fez nascer 2 rins nele. Glória a Deus. A verdade é essa. Ele fazia exame na segunda e na quarta. Na segunda ele fazia as análises e mostrava o médico na quarta. E ele pediu a Deus para ser igual a você, mas você tinha passado por transplante. Foi melhor ainda, o dele foi melhor. Maior ainda. Porque foi maior o milagre dele. E aí ele fez os exames, né? E os exames acusou que ele não tinha nada, o rim dele estava perfeito. E o médico não aceitou, mandou ele voltar no laboratório para refazer os exames. E ele refez os exames, continuou não dando nada. O médico ficou desesperado, pegou ele pelo braço e falou: não, vamos lá fazer a ecografia. Fizeram a ecografia, os 2 rins estavam lá pulsando, né? O sangue. Aleluia. Deus, e ele saía glorificando pelo hospital afora, e foi um Pentecoste dentro do hospital, e foi um grande milagre, né? Então ele me chamou lá para me contar esse testemunho. Amém. Jesus faz milagres, né? Jesus tem várias maneiras de trabalhar, como você disse, né? Trabalha de várias maneiras, da forma que ele quer e para a honra e glória do nome dele. Do né? natural para o sobrenatural. Né? O importante é você crer no seu milagre. Continuar crendo. Amém? E Deus ele responde, né, as nossas orações. Agora, como ele vai fazer, nós não sabemos, né?
sabemos que Ele pode fazer. Então a gente não pode desistir de clamar. Eu clamei muito dessa vez, eu estava mesmo achando que eu ia morrer, que eu não ia aguentar. Mas, porque para dizer a verdade, irmãos, eu tossia, saía sangue de dentro do meu pulmão, o pulmão estava todo tomado de sangue. Mas muitas pessoas estavam orando por você. Meu pulmão estava sangrando muito. E eu com catéter, né? O catéter sangrava porque meu sangue eu estava tomando anticoagulante para, né, descoagular o sangue. Então assim, estava saindo muito sangue, qualquer cortezinho, qualquer coisa, né, saía muito sangue. Então Deus fez esse milagre, né? Foi retirado o catéter, eu fiz hemodiálise quatro vezes e depois não precisei de fazer mais. Né? E eu creio que eu vou continuar não precisando, em nome de Jesus. Porque Deus é Deus de milagre, né? E ainda há muita obra para fazer, no nome de Jesus. Você quer agradecer às pessoas que oraram por você lá no Brasil? Sim, claro, eu quero agradecer. Portugal, né? Na Espanha. Amém. Também temos muitos. Eu quero agradecer os irmãos que fizeram a corrente de oração, né? Aí no Brasil, da Igreja Nova Aliança, a Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, do pastor Joab, os irmãos que tiveram empenhado orando, né, por minha vida, também, né, a Igreja de Santo Antônio, né, os irmãos de lá, minha irmã é de lá, pertence a essa igreja, as irmãs do Círculo de Oração, que oraram a meu favor, a Marley, que é a minha irmã que doou o rim, ela juntou com as irmãs lá da igreja, né, fizeram campanha, ainda ora até hoje, né, nunca deixaram de orar por mim. Eu quero agradecer vocês, minhas irmãs, né, eu também não deixo de orar por vocês, não esqueço dos irmãos, né, os irmãos lá da Espanha, de Valladolid, né, de Madrid, os irmãos que têm orado por mim, né, incessantemente, para Deus me dar saúde. Eu agradeço, né, pela vida dos irmãos, né, os meus parentes que têm orado aqui em Portugal, também, os irmãos daqui de Portugal também. A Igreja Grande Vitória lá do Brasil. Sim, a Igreja do Grande Vitória, minha mãe, né, as irmãs do Círculo de Oração, a Eusilane, e os irmãos que têm orado, todos vocês que oraram por mim. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, né, e por ter amigos, né, que realmente choram junto com a gente, né, que a Bíblia diz, né, chorar com os que choram, né, aleluia, e orar para os presos, para os doentes, para os, né, feridos, e como se estivesse, né, sentindo a dor deles, né. Então é assim que os irmãos têm feito, e eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, amém? E nós continuamos aqui na batalha, orando, fazendo a obra, né? Deus já me pôs de pé novamente, ainda estou sob os cuidados médicos, mas estou, né, feliz, porque estou com a minha família, estou de pé, estou andando, estou fazendo o que Deus tem mandado a gente fazer. Caminhando pela Caminhando fé. Pela fé. Pela fé, né? Justo viverá da fé, né? Sim, e se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Nós não podemos recuar. Recuar nunca. Né? Só daqui para frente, no nome de Jesus. Então fica com esse testemunho, que você possa aí ser impactado, abençoado com esse testemunho, crendo que Deus ainda é o Deus que dá livramento, é o Deus que realiza milagre no passado, no presente e no futuro. Deus proverá. Amém? Sejam abençoados. Deus abençoe os irmãos.